O Ministério Público deve denunciar amanhã o estudante que atropelou e matou um agente de trânsito durante uma blitz da Lei Seca. A denúncia será por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O motorista do carro chegou a ter a prisão decretada, mas a justiça o libertou numa decisão polêmica. Essa é a nossa reportagem da semana. Este vídeo foi gravado na última viagem de Diogo. O rapaz, de 34 anos, brincava de empinar uma pipa imaginária na praia do mesmo nome, em Natal. Lembranças do marido que Marcela faz questão de manter no celular. Uma história feliz, interrompida bruscamente. Eu quero deixar bem claro que não foi acidente. Diogo não teve a chance de se defender. As imagens de uma câmera de segurança obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram o momento exato do atropelamento de Diogo Nascimento de Souza. O carro de luxo passa por uma blitz da Lei Seca. O motorista não obedece à ordem de parar. De repente, acelera e atinge em cheio o agente de trânsito. Era a madrugada de sábado, de 21 de janeiro, em João Pessoa. O fato aconteceu num bairro nobre, aqui de João Pessoa, que costuma ser muito movimentado nos fins de semana por conta da praia e dos bares. Naquela madrugada, Diogo coordenava uma blitz da Operação Lei Seca. Ele estava exatamente aqui, quando tentou parar o veículo, mas acabou sendo atingido. De acordo com testemunhas, o motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia identificou o motorista. É Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva, de 24 anos. Ele é neto do ex-senador e ex-vice-governador da Paraíba, José Carlos da Silva Júnior. A família é dona de empresas de comunicação, entre elas a afiliada da TV Globo no estado. Possui ainda concessionárias de carros e uma indústria de alimentos. Robério fazia parte da equipe da Blitz no dia da tragédia. Foi ele quem deu a primeira ordem de parada ao Porsche, dirigido por Rodolfo, que não obedeceu e seguiu adiante. Dei com a mão para ele parar. Foi quando ele veio lentamente, não parava. Eu me afastava. Afastei um pouco. Eu afastei um pouco. Quando ele não parava, eu abri. Eu tive que abrir, porque ele não me obedecia, né? Então ele passou, lento, mas passou. Aí foi quando ele, infelizmente, passou por Diogo. Diogo fez o que os agentes chamam de bloqueio humano, um procedimento padrão para tentar parar o veículo. Diogo veio aqui para esse ponto, né? Ficou no meio, todo momento também acenando, entrando, entre, e foi quando ele entrou e, inexplicavelmente, ele acelerou e fez o que fez. O Porsche não estava em alta velocidade. Estas imagens de outra câmera de segurança mostram o carro poucos minutos antes de encontrar a blitz. Segundo os agentes, Rodolfo não estava sozinho. Uma mulher estaria no banco do passageiro. Uma testemunha ouvida pela polícia confirma a versão dos agentes de trânsito. No depoimento, ela afirma que o Porsche estava mesmo em baixa velocidade, que o condutor não obedeceu à ordem de parada e acelerou com o carro, atingindo a vítima nas pernas, jogando contra o capô e o para-brisa. Durante a fuga, uma das placas do Porsche caiu. E isso ajudou a polícia a identificar o condutor. O modelo de luxo de um carro que pode custar até R$500 mil foi apreendido no prédio onde mora Rodolfo. É possível ver que o vidro da frente ficou bastante danificado com o impacto do corpo do agente de trânsito. Diogo foi socorrido, levado ao hospital, mas morreu no dia seguinte. Ele estava representando o estado de uma blitz para coibir esse tipo de ação. E ele foi vítima do que ele estava querendo proteger toda a sociedade, né? Agora esperar que o Estado cobre e faça cumprir as leis. No dia do atropelamento, a Polícia Civil da Paraíba pediu a prisão temporária de Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva, que foi concedida pela Justiça. Mas cerca de 6 horas depois, uma outra decisão judicial garantiu que o suspeito não fosse preso. O habeas corpus foi um salvo-conduto que garantiu a liberdade de Rodolfo. A decisão saiu durante um plantão judiciário às 3 horas da manhã.
O desembargador Joás de Brito Pereira Filho afirma não existir justa causa a justificar o cerceamento do direito de locomoção. O que trouxe mais estranheza ao fato foi ter sido concedida a liminar do habeas corpus, ou seja, foi deferido o habeas corpus sem nem ouvir ou sem nem ver nenhuma peça da representação da prisão temporária, do parecer do Ministério Público e nem da decisão do magistrado plantonista daquele dia. A pergunta que se faz é, e um José, um Francisco, um Joaquim, se fosse naquele mesmo horário, ele também teria o habeas corpus concedido? Os companheiros de trabalho de Diogo estão inconformados. Esse cidadão pegou e atropelou nosso amigo porque quis, por dolo, botou por cima do nosso amigo, certo? Não se entregou quando a polícia estava com a prisão dele temporária, certo? E ainda por cima, no final de tudo, chega lá 3 horas da manhã, chega com habeas corpus. E nós vamos espalhar isso para as pessoas. Durante a semana, agentes de trânsito, familiares e amigos fizeram vários protestos. Indignados com a decisão da justiça, pedem que o crime não fique impune. A sociedade como um todo, ela tem que se posicionar para que seja apurado em quais condições ele conseguiu esse habeas corpus, em quais condições ele assassinou um ser humano. E ter, claro, com amplo direito de defesa, mas que ele responda exatamente na lei, porque a lei diz, todos são iguais perante a lei. A gente não pode aceitar que uns sejam mais iguais do que os outros. O caso repercutiu também na Procuradoria-Geral de Justiça, que pediu a reconsideração da decisão, ou seja, que o desembargador que mandou soltar Rodolfo analisasse o caso outra vez. O pedido de reconsideração, como se fosse um pedido, uma conversa, né? Quer dizer, uma vez que não cabia recurso, a reconsideração é um requerimento. É um requerimento feito para que a pessoa reconsidere aquele ato dele. Apesar da pressão, o desembargador não voltou atrás e manteve o salvo-conduto. Sim, a dor é muito mais forte agora por saber que a pessoa que atropelou intencionalmente nosso amigo, que nós vimos nosso amigo aqui no chão sangrando, está solta e ela pode dar de frente conosco a qualquer momento. A dor é muito mais forte agora, porque o sentimento de justiça é muito grande. Diogo era o filho mais velho de seu Damião. O homem ficou viúvo cedo e criou sozinho 3 crianças. O pai dele está vendo o filho dele, eu não estou vendo meu pai. Meu filho não merecia, não. Ele era querido pela sociedade, querido por todo, amado por Deus. É uma dor muito grande. Esse Rodolfo, ele tirou um pedaço de mim. Ele atropelou só meu filho, não atropelou muita gente. Tirou um pedaço de mim e de muita gente que amava meu filho. Ele tinha tudo para pagar essa multa, que essa multa de R$3.000, para ele era meio que ser 30 centavos. Mas ele não pensou 2 vezes. Rodolfo prestou depoimento na delegacia de homicídios, 3 dias depois da tragédia. Mas não contou a versão dele para o caso. Disse que só falaria em juízo. Saiu da delegacia sob pressão de familiares e amigos do agente de trânsito. Na quinta-feira passada, Rodolfo deu entrada no hospital da capital paraibana. Segundo os médicos, ele teve dores no peito e mal-estar. Foi liberado no mesmo dia. As imagens das câmeras de segurança deste restaurante, considerado um dos mais caros de João Pessoa, estão sendo analisadas pela polícia. Segundo funcionários do estabelecimento, Rodolfo esteve aqui momentos antes de passar pela blitz. Ele estaria acompanhado de uma mulher. Na nota de despesas do casal, houve o consumo de comida e bebida, inclusive alcoólica. A conta registra caipirinhas, gin, vinho, uísque. O total ultrapassa os R$500. Em nota, o advogado da família de Rodolfo diz que ele tem colaborado com a polícia judiciária, já que houve a entrega do veículo para a perícia e que foi requerida audiência para Rodolfo se apresentar à polícia. Além disso, diz não ser necessária a prisão dele para o bom desenvolvimento das investigações policiais. Afirma ainda que Rodolfo entregou seu passaporte e sua carteira de habilitação e encerrou dizendo que não se está diante de um quadro de impunidade, já que a lei processual penal está sendo rigorosamente cumprida, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
O Diogo morava aqui nessa casa, junto com a mulher dele, a Marcela. Os dois viveram juntos durante 7 anos. Após 5 dias depois da morte do marido, é que a Marcela conseguiu voltar aqui ao quarto deles. E ela me contou que ele gostava muito do trabalho que ele tinha. Ele passou no concurso há 4 anos e ele tinha muito orgulho de usar essa farda aqui. Para mim é muito difícil, eu não sei como é que vai ser daqui por diante. Como é que eu vou ficar aqui dentro, tudo lembrar ele. Eu dormir e acordar sabendo que ele não está mais aqui comigo. Diogo tinha 2 filhos do primeiro casamento. E Marcela conta que a morte precoce interrompeu o sonho de ter mais 2 crianças. Ele estava cheio de planos e na melhor fase da carreira. Ele sempre falou que ele estava no lugar que ele sempre quis estar, porque ele adorava. Ele ia para a rua, ele ia com vontade de trabalhar. A Operação Lei Seca acontece em todo o país para evitar que motoristas alcoolizados circulem pelas ruas e provoquem acidentes. O motorista que é flagrado embriagado pode ter o carro apreendido, carteira de habilitação suspensa e pagar multa de quase R$3.000. Além disso, pode responder por crime de trânsito e passar até 3 anos na cadeia. A lei é para todos. Inclusive, ele já prendeu vários carros de milionários aqui da região, e ele fazia a lei ser cumprida. Diogo trabalhava há 4 anos no Detran da Paraíba. Naquele sábado, estaria de folga, mas foi cobrir um amigo que pediu a troca do plantão. Infelizmente, ele estava no local errado, na hora errada. Mas do jeito que foi com o Diogo, poderia ter sido com qualquer outro. A polícia fez um novo pedido de prisão, desta vez preventiva, aquela em que o investigado fica preso por tempo indeterminado. Este tipo de prisão é pedida quando os investigadores têm indícios suficientes da participação do suspeito no crime. A ideia é manter a ordem pública ou econômica e a aplicação da lei. O pedido vai ser analisado por um juiz de primeira instância nos próximos dias. Para amenizar a dor, Marcela pede justiça. Eu não posso nem chorar, porque eu tenho que ter forças. Eu tenho que criar forças para estar nas ruas, para estar pedindo justiça, para estar fazendo protesto. Porque enquanto meu marido está enterrado, tem um assassino solto. Isso não pode ficar impune. O cantor Beto Barbosa falou ao Domingo Espetacular no fim desta semana, pouco depois de ser liberado pela polícia. Beto chegou a ser detido e algemado depois de uma briga em um supermercado. As cenas que você vai ver a seguir chamaram a atenção do Brasil nesta semana. O vídeo mostra o momento em que o cantor Beto Barbosa chega algemado à delegacia. Olha como é que eu tô aqui. Olha como é que eu tô. Como a gente viu que eu fiz, na viatura. Eu só disse que eu não era vagabundo. O cara veio me algemar. A discussão com os policiais continua dentro do prédio. Agora, Beto Barbosa está sentado e muito exaltado. Ele grita. Não sou bandido, não devo nada. Tá? Eu sou um cidadão, não devo nada. Descontrolado, o rei da lambada fala uma palavra que deixa os ânimos acirrados: vagabundo. Eu não sou bandido não, vagabundo. Eu não sou bandido. E o policial entende que Beto Barbosa o teria xingado. Eu sou testemunha, 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 tá preso. Começa outra confusão na sala da delegacia. O PM tenta prender o cantor por desacato. Um amigo que está sentado ao lado tenta impedir e é agarrado pelo policial. O PM também segura Beto Barbosa. O cantor é levado ao chão. Chamou o policial de vagabundo aqui na frente de todo mundo. Sentado no chão da delegacia e imobilizado, o cantor repete sem parar que não é um vagabundo. Eu não sou vagabundo, chamou o policial de vagabundo. Eu não sou vagabundo.
Os policiais tentam algemá-lo. Ele resiste. A mulher, que também acompanha o cantor, grita muito. O cantor também se revoltou na hora de ser levado para fazer o exame de corpo de delito. Ele se negou a entrar na mala do camburão da polícia. Mas, afinal, qual o motivo desta sucessão de confusões? O cantor foi detido na manhã desta sexta-feira depois de se envolver numa briga com os seguranças de um supermercado num bairro nobre de Fortaleza. Meu irmão, isso vai dar problema, velho. Meu irmão, isso vai dar problema, velho. Isso vai dar problema grande no país. A confusão entre o cantor e os seguranças do supermercado começou um dia antes, na quinta-feira. Ele foi fazer compras e viu algumas crianças moradoras de rua do lado de fora do estabelecimento quando decidiu comprar algumas latas de leite para ajudar. Os seguranças não gostaram da atitude e repreenderam o cantor. Beto Barbosa ficou indignado e disse que iria ajudar de qualquer jeito. Eu fui dar uma caixa de leite para uma mulher, uma criança de 5 anos de idade, porque ela estava com fome. E quando eu fui dar o leite para ela, o segurança disse para mim não dar o leite para ela, porque ela era uma drogada, era uma bebida. Eu disse, ó, ela pode ser o que ela for, mas ela é um ser humano. E eu quero dar uma lata de leite para ela. E dei. Beto Barbosa conta que teria recebido do supermercado uma garrafa de vinho como um pedido de desculpas por causa da atitude do funcionário. O cantor não gostou e no dia seguinte teria voltado ao local para devolver a garrafa. Começou então uma nova discussão. Segundo os seguranças, Beto Barbosa estaria alcoolizado. Posso beber o que eu quiser, não estou dirigindo, não estou fazendo nada, estou na minha casa. A bebida é legalizada no Brasil. Beto Barbosa diz que ficou indignado com a atitude dos policiais. Queria que a imprensa me ajudasse a perguntar para a polícia o que é que eu fiz para ter sido algemado, para ter sido preso, para me encarcerar. E diz que em nenhum momento desacatou os PMs. O policial que disse que ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele é polícia, e polícia manda, e o que a polícia disser é o que está valendo. No dia da confusão, o filho do cantor esteve na delegacia. Felipe Barbosa denunciou que houve excesso por parte da polícia. Nós percebemos foi um excesso por conta do uso da algema, porque o punho dele já estava ficando roxo. E você não faz isso com uma pessoa idosa. As pessoas não sabem, mas meu pai tem 62 anos de idade, meu pai é cardiopata e meu pai tem um ligamento do ombro rompido. O cantor só foi liberado após prestar depoimento. O problema não foi com a polícia, não foi com o supermercado, foi com um funcionário só que deu todo esse tumulto porque eu não aceitei ele maltratando uma criança e uma pessoa de, como é que se diz, de rua, né? Entramos em contato com a gerência do supermercado, que não quis comentar o assunto. A assessoria de imprensa da rede informou por e-mail que a polícia está cuidando do caso. O caso já foi encerrado e Beto não precisou pagar fiança. Com relação aos crimes ligados a essa agressão a esses funcionários, que seriam lesão corporal e ameaça, as vítimas não representaram contra o cantor, tá certo? Sendo, então, ele processado apenas pelo cometimento do crime de desacato, né? Aborrecido, você acaba falando certas coisas que você nem se lembra, mas se eles falarem que eu falei, eu vou reconhecer que falei, porque no momento de aborrecimento você não sabe o que está falando. Nas ruas, muitas pessoas saíram em defesa de Beto Barbosa. Foi um exagero. Não precisava isso. Tem muita gente que precisa ser presa e não é por muito mais coisas do que ele fez. O dinheiro era dele, ele comprou o que ele achou que deveria comprar e deu para as crianças. Não cabe ao segurança julgar se a mãe é drogada, se a mãe é professora, ginecologista, não faz diferença.
Outros questionaram o comportamento do cantor. Uma coisa é você fazer a caridade, a outra coisa é você ser agressivo. Não tem nada, então... Você acha que ele deve ter sido agressivo com alguém para ter sido preso? É óbvio, né? Isso é possível. Ninguém é preso para fazer caridade, não existe isso. Ele é um cantor que é um pouco estourado, assim, né? Tem um temperamento um pouco difícil. A gente percebe no vídeo que mostra que ele bebeu um pouquinho logo cedo. Isso é um direito dele, né? Ele está em casa, diz ele que o supermercado é do lado da casa dele. Ele tem o direito de fazer o que quiser, não ofendendo ninguém, né? E a versão dele é que ele não ofendeu ninguém. Beto Barbosa dos vídeos parece pouco com um cantor alegre que estourou na década de 80, quando vendeu 3 milhões de discos com Adocica. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, adocica. Parece que os fãs querem que o refrão mais famoso do cantor traga de volta aquele Beto de antigamente. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. A música sertaneja perdeu nessa semana um de seus maiores nomes. Apesar de ter escrito 400 músicas, algumas delas grandes sucessos, Darcy Rossi não era conhecido do grande público. Não ficou rico, mas teve uma história de vida emocionante. São as crises de amor. Uma máquina de criar músicas de sucesso, interpretadas por grandes nomes. 60 dias apaixonado. Deus me livre de amar, mas eu te amo. Um homem que mudou a história da música sertaneja ao compor o sucesso Fio de Cabelo. Fio de cabelo, meu paletó. Ao longo da carreira, Darcy Rossi escreveu mais de 400 canções. Teve muitos parceiros. Ele era uma fábrica de música, cara. Ele é muito inteligente. Um pai que sempre fez de tudo para cuidar da família e que morreu uma semana antes de conhecer a neta tão desejada. Mas eu sei que meu pai está aqui do meu lado. Darcy fez grandes amigos que viraram fãs e agora prestam homenagens ao compositor que se foi aos 69 anos. Foi uma perda muito grande para a música sertaneja. Darcy Rossi nasceu em Guaxupé, interior de Minas Gerais. Começou a compor como uma espécie de hobby. O dinheiro vinha do trabalho como gerente do banco de uma montadora de veículos. O cargo colocou Darcy em contato com alguns artistas, como o músico Marciano. Eu precisava comprar um carro na época e eu não tinha comprovante de renda, né? O empréstimo deu certo. O cantor e o gerente de banco viraram amigos e parceiros. E aos poucos, Darcy foi entrando para o mundo da música. Quando eu conheci ele, ele falou, vamos fazer só música romântica, né? Pra gente, que a gente vai conseguir conquistar o Brasil. Na época, Marciano fazia dupla com o João Mineiro. A minha carreira vinha capengando assim até os anos 80, né? Aí depois eu conheci o Darcy Rossi, aí a dupla decolou. Uma parceria que rendeu muitas músicas. O que marcou minha carreira com o Darcy, com o João Mineiro e Marciano, foi Crises de Amor. São as crises de amor. Esta Noite com Lembrança, Bailarina, Paredes Azuis. Aqui todas as paredes são azuis. O fio de cabelo não é nosso, é dela, nossa é o paletó. Em 1982, Darcy compôs a canção que se tornaria um clássico da música sertaneja, Fio de Cabelo. Se só chegar a hora de
A música, que fala de amor e saudade, foi apresentada a várias duplas. Ninguém mostrou muito interesse em gravar. Segundo o filho de Darcy, até a dupla Chitãozinho e Chororó não quis gravar num primeiro momento. O Chitão e Chororó não iriam gravar essa música. Eles não queriam gravar? Não. Por quê? Isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes a pessoa sente ou não sente uma melodia. A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. A pedido do empresário, a dupla gravou a canção e foi um sucesso. O Chitãozinho e Chororó gravou. Dentro de 3 meses estava estourado no Brasil inteiro. Chitãozinho e Chororó imortalizaram o Fio de Cabelo e venderam mais de 1,5 milhão de discos. A dupla também era amiga de Darcy da época em que ele era gerente de banco. Nesta entrevista, exibida em 2010, Chitãozinho e Chororó falaram sobre a amizade e a parceria. E aí, trocando ideia, conversando, ele falou, olha, eu gosto de cantar também, eu gosto de eu faço umas poesias, tem umas poesias, vocês precisam ir em casa pra gente trocar uma ideia até uma hora. E então todo mundo costuma dizer que existe uma música sertaneja antes e depois de Fio de Cabelo. Ela fez sucesso em outras camadas. Hoje as pessoas... Abriu a porta das FMs, antigamente não tocava música sertaneja na FM. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso sonho. Eles querem dar. O cantor Giovanni também gravou uma das canções de Darcy. Sou um eterno fã do trabalho do Darcy Rossi, né, por todas as coisas que ele contribuiu com a música sertaneja, todas as canções que ele fez na música sertaneja. Se eu pudesse escutar a voz do velho, se eu pudesse perguntar o que fazer, mas o velho se calou e foi embora e não pode mais voltar pra responder. A dupla Ataíde e Alexandre foi parceira e amiga de Darcy por quase 35 anos. O que ele tinha de diferente? O que o Darcy tinha? Além de ser iluminado, né, Alexandre? Alexandre lembra que Darcy era muito exigente nas composições. Ele deixa assim um buraco muito grande na música sertaneja, uma falta muito grande das músicas que ele fazia, do jeito que ele contava as histórias, as canções, que é só ele conseguir trazer. Te amo, mas não quero. Ele conta que Darcy era reservado. Ninguém conhecia porque ele não gostava de aparecer na mídia. Ele era um cara muito na dele, fazia cada obra maravilhosa, mas ele era familiar. Era dentro de casa, cuidando da família dele, dos netos, dos filhos, de uma maneira assim. Darcy Rossi fez centenas de músicas sem ter se tornado popular ou ter enriquecido. Para o colunista do R7, André Forastieri, é comum que compositores não tenham tanto destaque quanto os intérpretes de músicas que aparecem mais na mídia. Eles também recebem valores menores pelos direitos de execução da música. No caso do compositor, é ainda mais complicado, porque ele ganha só um pedacinho em cada vez que a música é tocada no rádio ou num show. Então é de pouquinho em pouquinho. Às vezes o cara faz muito sucesso durante 1 ou 2 anos e depois não emplaca outro grande sucesso. Nós reunimos a mulher e os filhos de Darcy em um estúdio em São Paulo. E como era o marido Darcy, o esposo? Ele sempre cuidou muito de mim, dos meus filhos. Ele sempre foi muito grudado com ela. Muito ciumento. Ele não deixava ela por nada. Ia contar pra... Juntos, eles relembraram momentos ao lado do compositor. Era uma pessoa assim, a humildade dele é uma coisa linda, coisa linda. Ele sempre ensinou a gente a ser muito correto. Fernanda é a filha caçula de Darcy. Herdou do pai o talento para a música. Como ele é uma coisa que ele sempre quis, ele sempre se orgulhou. Eu falei, eu vou retomar esse projeto, eu vou gravar, eu vou levar ele junto comigo no estúdio. Durante esse encontro, Fernanda fez uma homenagem ao pai e foi acompanhada do amigo Alexandre. A vida
tem horas difíceis pra gente passar. Em 1999, o compositor assinou um contrato de exclusividade com uma editora de músicas e se mudou com toda a família para Valinhos, interior de São Paulo. E essa casa foi comprada como? Foi comprada com dinheiro da música. Dona Sônia conheceu o compositor quando tinha 15 anos. Logo se casaram e passaram a vida juntos. Ela mostra a chácara que o marido tanto adorava. Alguns dos sucessos de Darcy foram criados neste lugar. Ele andando pro quintal aí, fez música. Ele falava, vou fazer uma música, vou pensar numa música. Vinha na cabeça dele, sentava e fazia. Nós reunimos toda a família em casa, na sala, que era outro lugar preferido de Darcy. Foi neste sofá verde que ele compôs vários sucessos. Os filhos Marcelo e Elton lembram com carinho os momentos vividos aqui. E nesse cantinho de sofá, você falou, né? Muita coisa foi feita aqui nesse cantinho. Esse violão aí, tem história ele, né? Esse violão tem história. Esse violão foi o primeiro violãozinho dele da vida. Foi aprender a tocar um pouquinho. E nele foram feitas aí várias composições. Aí, Fio de Cabelo, 60 Dias Apaixonado. Para a família, Darcy nunca quis ser famoso. Ele chegou a tentar carreira como cantor, gravou alguns discos solo e outros em parceria com Robertinho e com Santiago. Durante a nossa conversa, um dos filhos de Darcy revela uma curiosidade sobre o maior sucesso do pai. A música Fio de Cabelo teria sido composta em menos de 1 hora. Meu pai fez Fio de Cabelo, letra e melodia. Tudo o que se fala por aí, a gente já ouviu falar que o Chitãozinho compôs, o Chororó compôs, que o Chororó mexeu, o Chitão mexeu. Isso não é a verdade. A verdade, o Fio de Cabelo foi uma música muito fácil de fazer, muito rápida dele fazer, e ela veio pronta. Não teve que ficar mexendo. Uma composição de Darcy tem um valor especial para a família. É a música Melhores Momentos, escrita especialmente para a mulher que passou quase 50 anos ao lado dele. Dona Sônia se emociona ao ouvir a declaração de amor na voz da filha caçula, a Fernanda. Só importava te amar de verdade. Darcy Rossi teve um problema de saúde em dezembro, mas se recuperou. Passou mal novamente e não resistiu a uma insuficiência pulmonar. A notícia da morte pegou muitos amigos, parceiros e toda a família de surpresa. Darcy completaria 70 anos no próximo dia 1º de fevereiro. Estava ansioso pela chegada da 6ª neta, mas o destino não deixou que ele conhecesse a pequena Isabela. Lisandra tinha marcado o parto para o dia do aniversário de Darcy. Queria fazer uma homenagem ao pai. Darcy morreu na sexta-feira, dia 20 de janeiro. Isabela não esperou a data marcada pela mãe. Nasceu 1 semana depois da morte do avô. Ainda no hospital, ao lado do marido e das filhas, Lisandra gravou uma mensagem e apresentou a caçula da família. Eu simplesmente era apaixonada por ele, então pra mim foi isso. É um corpo, é físico, uma coisa que dói demais, conforta um pouco a gente, porque a gente pensa no renascimento, né? Mas eu sei que meu pai tá aqui do meu lado, tá orgulhoso de ter mais uma neta, que ele era apaixonado sempre pelos netos, pela família. Um compositor pouco conhecido que entrou para a história da música sertaneja, homenageado por artistas famosos. Mas foi da sala da casa que ele conquistou com a música e da família que ele tanto cuidou que veio a maior homenagem. Muitos famosos passam um ano na academia de ginástica. Tudo para deixar o corpo sarado no verão. E nessa temporada tem novidade. Braços, pernas e barrigas de algumas celebridades exibem mais do que músculos. Veja agora a grande reportagem.
A polêmica das veias saltadas. Um dos sertanejos mais queridos do Brasil, numa foto de assustar. Na imagem, Lucas Luco aparece com as veias completamente saltadas e causa muita polêmica entre os fãs e os artistas. Acho legal, eu gosto. Tem gente que não gosta. Tem gente falando, nossa, tá horrível, vai ser homem. Mas tem muito famoso que malha para ter as veias dilatadas. Eu gosto, eu adoro veia. Afinal, o que existe por trás da moda das veias saltadas? Tá na moda, tá na moda, tá na moda. É possível ficar assim naturalmente? É bonito? É saudável? Mais uma, mais! Mais! Depois da barriga tanquinho, coxas gigantes, grávidas saradas, coque de samurai, as veias viraram a mais nova moda do momento. Lucas, isso aí é varizes. Um corpo fora do comum. As veias saltam aos olhos e riscam braços, mãos e pernas. A camiseta estampa mutante. Será que virou mesmo? Negativo, meu mano. Negativo. Vamos. Negativo. Tá pânico. Negativo. Mais um, mais. Ex-participante de reality show. É isso aí, pessoal. É isso aí. A modelo fitness. Kleber Bambam leva o corpo ao limite. Olha só aqui. Rapaz, fica mais ainda. Dá pra ver tudo. É. A gente sente o sangue aqui passando pela veia facinho, dele. Né? Kleber Bambam é o mais novo adepto de um visual polêmico, o das veias saltadas. Esse daqui que fica grande. Acho legal, eu gosto. Tem mulher que assusta, né? O que elas falam? Nossa, as veias parece que vai estourar. Parece... Ela fala, eu sou mutante, tá tudo certo. O mutante deu o que falar na internet depois de aparecer nesta foto ao lado do cantor Lucas Luco. Os dois tinham acabado de treinar juntos na academia. Ele também tem bastante veia, também o Lucas também. O Lucas também é bem seco também, né? Só que ele tem 27 anos, né? Eu tenho 39, né? Tenho 12 na frente dele. Orgulhoso, né? A imagem dos musculosos é curtida por mais de 160 mil internautas. Mas nem todo mundo gosta deste visual. Este internauta dispara. Ainda jura que não toma anabolizante. Este outro, ao contrário, aprova a novidade. As veias se destacando no braço, uma das maiores glórias. Para o homem que ficou famoso depois de ganhar um reality show, só uma coisa interessa. É, tá na moda, tá na moda, tá na moda. Assustam. Bacana. Acordar com um homem assim e botar mal, ai meu Deus. É bacana. É. Bacana ou assusta? Pra quem gosta, não assusta, né? Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, percebi de nada. A minha agenda tava disfarçada no lugar de homem na mulher. Lucas Luco também é alvo de críticas na internet. Foi enganada. De visual franzino na adolescência, a um corpo musculoso e atlético. 85 quilos e 1,86 m de altura. Uma transformação que incomoda a muita gente. Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Que horror! Esse cara, quando começou, era um homem bonito, mas agora, credo. Também há quem elogie. Top! Olha só as veias da sua coxa. Para tanto barulho, Lucas Luco tem uma resposta bem humorada.
Lucas, isso aí é varizes. Neste vídeo publicado por ele na internet, o galã rebate os comentários sobre as veias nas pernas. Eu não escolhi que minhas pernas ficassem desse jeito, porque o estímulo é muito... são minhas pernas. Deus que me deu, eu tô aceitando. Mas por que as veias ficam assim? Durante o exercício, o músculo contrai e relaxa continuamente. Este movimento aumenta a velocidade da circulação do sangue. É por isso que as veias dilatam. Se a pessoa tem as veias saltadas, a musculatura um pouco maior, porque faz bastante exercício e não faz uso de anabolizante, não tem nada de mal. Mais do que aceitar as veias como consequência de muito exercício, Kleber Bambam luta para mantê-las em evidência. Eu tava gordo há um tempo atrás, tava com 117 quilos. 117? Eu caí pra 100, né? Pra perder 17. E foquei muito, né? Bambam sua assim pelo menos 3 vezes por dia. Parece obcecado com o visual de veias saltadas. O monstro, como apelidou a si mesmo. A pele dele é bem fina mesmo, ó. Parece papel. Ó. Olha só. Tá vendo? Pega a sua. Agora a minha, que tem lactose, que tem... Só tem um pãozinho aí, né? Pão doce aí, né? Ele diz também que entrou numa dieta para manter esta forma. Nada de doce, pouco arroz, pão e macarrão e muita carne. Muito básica a minha comida. É daqui, né? Daqui é patinho, né? Moído. Carne moída. Carne moída, mas de patinho, né? Eu como também, às vezes, um filé mignon também, mas mais o frango, né? Frango, patinho e tilápia, né? Que é o peixe, né? E muito ovo também. Eu acordo, vou treinar, vou fazer o aeróbico em jejum. Quando eu volto, já coloco brócolis e ovo. Aí faço 12 ovos e coloco um pouquinho de brócolis. Aí é isso daí. Quantos ovos? 12, né? 12 na parte da manhã. Eu como uns 25 por dia. Com este corpo, Bambam anda se sentindo o Bambambam. Eu tô na onda. Tô na crista da onda. Pô, hoje eu sou um dos caras bem conhecidos do meio fitness aí. Tem eu e mais 2 aí, que é os top 3 do Brasil. Fico feliz de trazer a motivação. É difícil ver um cara com corpo igual ao meu. Sei que não compete. Os músculos que ostenta hoje não eram assim tão grandes há 15 anos, quando ficou conhecido em todo o Brasil. Em 2002, ele vence um reality show e leva para casa R$500 mil. A participação abre as portas do mundo artístico ao garoto, até ali desconhecido. Desde então, ele já foi contratado para participar de 4 programas de televisão. Uma salva de palmas pro Bambam. Montou grupos de dança. Vou te pegar, mas você é a galera da Virão. E aproveitou a fama para namorar bastante. Você é mulherengo? Sou, bastante. Te gosta, né, pô? Essa brincadeira é boa, né? Ele diz ter se envolvido com 54 mulheres que foram capas de revista. 54? Este número não tá exagerado, não? Atriz, tem... Cantora, apresentadora. Apresentadora? Quem são elas? Este segredo ele não conta de jeito nenhum. Ficar famoso cercou o Bambam de mulheres e de dinheiro. Quantos imóveis você comprou? Hoje eu tenho bastante. Na época, você lembra quantos você comprou? Eu comprei 2 e um loteamento de condomínio, na época, né? Uma realidade bem diferente da que viveu na juventude. Já vendi coco, já passei fome, já dormi, já tomei banho gelado durante minha vida, assim, dos 18 que eu saí de casa aos 24. Por que banho gelado? É porque tinha lugar que eu morava que só tinha água gelada, eu não tinha como tomar banho e passei dificuldade pra caramba. Talvez por isso, Kleber Bambam seja tão intenso, sem medo de entrar em polêmicas. Eu sou um cara que fala a verdade. Não tem papa na língua, não tem história comigo, não tem mimimi. Parece que não tem mesmo.
No ano passado, Bambam e o youtuber Léo Stronda brigaram feio em um programa de televisão. Ai. Tudo começou com uma gincana. Mas, de repente, o negócio ficou sério. Não é o momento! Essa cabeça sua. A realidade, velho, essas pessoas que não tem mídia, assim, sempre quer cavar nas costas de alguém. Né? Pode perceber uma polêmica. Não foi combinado? Não foi combinado. A gente foi fazendo as provas, aí mais lá na frente acabou criando essa situação aí, né? A gente gosta. Bambam provoca o rival. Só que ninguém sabe que é o cara. Ele quis aproveitar um gancho meu, que eu tenho 15 anos de história de televisão. Ele começou hoje. Léo Stronda tem outra versão. É tudo uma brincadeira. Você tem que incorporar o personagem, levar a sério ali durante a gravação. Acabou o rec e você volta a ser amigo, normal. É assim que eu encarei. Só que ele começou a levar pro lado pessoal, não sei porquê. Cantor e hoje referência no mundo fitness, Léo conta que Bambam passou a ameaçá-lo nos bastidores da televisão. Molinho estourar você. É molinho. Sério. Que coisas que ele falou? Falou, me esculachando, falando que o soco que ele ia dar forte mesmo, no queixo, pra me apagar. E o soco parece ter machucado mesmo. Quando me deu o soco, eu fiquei bastante tonto, deu uma apagadinha assim, o olho, daquela afogada assim. Foi um soco forte, foi um soco maldoso. Ai, gente, tá tudo bem? Quando Léo Stronda toma conhecimento do que Bambam disse sobre ele, reage com ironia. Só que ninguém sabe que é o cara. Ele quis aproveitar um gancho meu, que eu tenho 15 anos de história de televisão. Ele é o bonzão, eu preciso dele. Então por que ele me pediu pra ajudar a fazer o primeiro vídeo do canal dele? Por que ele foi lá no meu canal pra eu divulgar ele? É só você parar pra pensar, é bem lógico. Léo Stronda virou notícia recentemente quando esta foto dele veio a público. O nude causou alvoroço nas redes sociais. Até a atriz Luana Piovani comentou: "Não sei quem é Léo Stronda, mas ele tá de parabéns, viu?" Léo diz que a imagem estava no celular da mulher dele, mas ela perdeu o aparelho. Alguém teria encontrado a foto e publicado na internet. Por isso que eu me senti mais sossegado, né? Porque foi uma foto que eu mandei na intimidade pra minha mulher. Léo Stronda admite que o corpo que causa tanta inveja não é esculpido só à base de exercícios e alimentação regrada. Anabolizante, você já usou? Já usei. Uso até hoje. Uso já faz quase 7 anos. Sempre com acompanhamento médico, né? É claro que não é uma coisa indicada, mas eu não gosto de mentir, não gosto de ficar me escondendo. Não uso. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de doença hepática, pode levar à esterilidade, né? Pode levar à impotência. E hoje em dia, o esteroide é muito mais comum, muito mais fácil o acesso do que a gente imagina. Todos os bodybuilders hoje em dia, todo fisiculturista, toda garotada que está entrando na academia acaba usando. Léo Stronda, Kleber Bambam, cheios de veias aparentes pelo corpo. Mas será que essa é uma mania só entre os homens? Essa foto de Denise Rocha prova que não. Conhecida como o furacão da CPI, ela exibiu um tanquinho cheio de veias saltadas. Mais um fla-flu na internet. Há um tempo, a moda nas academias era ser muito musculoso. Depois, mais sequinho. E hoje em dia, não basta ser sarado, tem que ter veia saltando, né, Denise Rocha? Eu gosto das minhas. Ex-funcionária do Senado, Denise Rocha ficou conhecida no Brasil depois que um vídeo íntimo dela com o namorado vazou na internet. O furacão da CPI foi parar no reality A Fazenda, onde fez jus ao apelido. Com ela, o tempo sempre fechava. Você vai limpar aquele café, né? Seus empregados, vai me obrigar? Vai, é seus empregados, não. A advogada já foi assim.
dona de músculos enormes. Hoje, são 8 quilos a menos. Eu gosto de ficar menorzinha, mais sequinha. E alguns detalhes a mais. As veias, mais do que aparentes, saltam na barriga, no braço, nas mãos. Tem muita gente falando, nossa, tá horrível, tá parecendo homem. Agora as veias ficam realmente mais... ficam pulando, né? Ficam. Parece assim, ó, pele de pulso, sabe? É de matar qualquer um de inveja. Nas redes sociais, ela faz sucesso. Quero ter essas veias no meu abdômen. Mas também desperta críticas. Qual anabolizante você usa? Esta é a pergunta. Denise Rocha confessa, já usou anabolizantes para turbinar o corpo. Você usava anabolizante? Usava. Até ainda há pouco tempo usava, agora que eu não uso mais. Aí ninguém acredita. Hoje, longe desse tipo de substância, ela quer mais é que suas veias apareçam. Eu respeito cada estilo de vida de uma pessoa. Eu não fico em rede social xingando a pessoa porque ela bebe de segunda a sexta. E a alimentação? Será que ajuda a obter veias saltadas como as dos famosos? O fisiologista diz que sim. Assim como a beterraba, o próprio espinafre. Nozes, né, as oleaginosas, as castanhas, nozes, né, castanha do Pará, de caju, as nozes, avelã, pistache. O médico diz que não. Há quem diga, doutor, que se tirar leite, outros alimentos, a pele vai ficar mais fina e aí as veias vão aparecer com mais facilidade. Isso acontece mesmo? Não. O que acontece é que você emagrecer muito, às vezes vão ficar mais visíveis, mais aparentes. Se você juntar isso, fazer exercício físico, sem anabolizante, às vezes vão ficar aparentes. Não é leite. Então, não tem nada disso, não. Isso aqui não é doença, não, gente. Mas você gosta, assim? Eu gosto. Eu adoro aveia. Eu não posso ver, eu amo. Para esta professora de inglês, as veias saltadas são mais do que um sinônimo de força física. Olha só, ela fica de pé, às vezes parece melhor. São marcas de uma superação. Eu tinha que me superar e eu me superei. A transformação do corpo começou 3 anos atrás, durante a fase mais difícil da vida dela, quando perdeu o ex-marido. Foi muito difícil, porque era o pai dos meus filhos, né? Então, foi bem complicado. Eu me senti sozinha ali. Toda a decisão naquele momento era minha. Priscila cai em depressão. Descobre uma anorexia, emagrece e fica com impressionantes 40 quilos. Eu estava tão magra, que eu abaixava, você via todas as vértebras assim. A mãe, que acompanha a entrevista à distância, se emociona com o relato da filha. Não fala nada, mas diz tudo. Ela vinha aqui e ela me olhava deitada. Eu não tinha força para levantar, Rogério. Eu tomava remédio para sair da cama, eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para comer, eu tomava remédio para sair da porta, eu tomava remédio para falar com as pessoas. Eu não tinha força, sabe? Até que Priscila decide transformar as lágrimas em suor, com a ajuda de um amigo. Eu criei esse monstrinho, falo pra ela. Eu criei, né? Porque quando eu conheci ela, eu tinha 41 quilos, né? Quando eu conheci, eu tinha 41 quilos, eu pesava 120, né? Eu não precisei mais de remédios, eu não precisei mais ir aos médicos que eu ia. Acabou. O amigo de academia virou noivo. O corpo anoréxico foi embora. A força de Priscila parece estar muito além das veias. Ela transformou uma grande perda numa vida pulsante.
exclusivo. Um caso de grande repercussão chega a julgamento 15 anos depois. Uma tentativa de assassinato em que um pai é acusado de mandar matar a filha. A história ficou conhecida como o crime do Papai Noel. Um criminoso vestido de Papai Noel, contratado para matar a herdeira de uma fortuna. É uma família muito abastada, com muitas posses, né? E que aparece um herdeiro fora daquela linhagem imaginada pela família. Os acusados de planejar o crime, o avô e o pai da jovem. Desde a primeira bala, eu tive certeza que foi uma execução e que tinha sido meu pai e meu avô que tinham mandado me matar. Hoje, com 37 anos, Renata Guimarães Archila fala ao Domingo Espetacular, poucos dias antes de ver o pai no banco dos réus. E como é que vai ser para você, no dia do julgamento, ficar frente a frente com o seu pai? Vai ser um momento muito difícil, porque, como eu te disse, vai passar um filme na minha cabeça. Uma história que nos remete à velha e clássica fórmula dos romances de cinema. O amor proibido entre um jovem milionário e uma moça de uma família mais pobre. As praias do Guarujá, no litoral de São Paulo, foram o cenário desta história de amor. Renato Grimbeck Archila tinha 18 anos à época, Yara Guimarães, 16. Nas cartas de amor trocadas entre o casal, Renato deixava claro sua paixão por Yara, chamada de Prim, abreviatura carinhosa de princesa. Desde que eu te conheci é que eu aprendi o que é o amor e os bons momentos, escreveu Renato. Em outra carta, o jovem apaixonado escreve: você foi e sempre vai ser a pessoa que eu mais amei e a que eu mais vou amar na minha vida. Mas o romance não foi longe. A família do rapaz era contra o namoro e a rejeição só aumentou com a gravidez de Yara. O meu avô, por parte de pai, ele pediu que o Renato, meu pai, tomasse uma decisão. Se ele efetivamente quisesse ficar com a minha mãe, ele iria ser deserdado, a família dele não ia mais querer ter nenhum contato com ele. A filha do casal foi registrada com o nome de Renata, em homenagem ao pai. Mas Renato decidiu terminar o namoro e nunca assumiu a criança. No entanto, um exame de DNA, um dos primeiros feitos no Brasil, comprovou a paternidade. Hoje, nos documentos, Renata consegue usar o nome do pai, mas o processo de reconhecimento de paternidade não foi fácil. Durou 12 anos. Renato foi condenado a pagar pensão alimentícia retroativa a todo este período. Durante esse tempo, aconteceu um trauma na vida de Renata. A mãe dela morreu de câncer. 4 anos depois, a jovem sofreria uma tentativa de assassinato. Manhã de 17 de dezembro de 2001, uma semana antes do Natal. Renata tinha 22 anos e seguia para o trabalho. O sinal de trânsito fechou ali na frente. Renata parou o carro dela bem aqui. Nesse momento, um policial militar vestido de Papai Noel se aproximou, disparou contra ela e se afastou tranquilamente. Os tiros atingiram o rosto e o braço da publicitária. O Papai Noel fugiu, certo de que ela estaria morta, mas ela sobreviveu. Uma lembrança que ainda atormenta Renata. Hoje, ela mora em Florianópolis, onde conversou com exclusividade com o repórter André Roldo. Com medo de um novo atentado, Renata decidiu sair de São Paulo. Há 15 anos, ela veio morar aqui em Florianópolis, onde vive até hoje com o marido e 2 filhos. Ela só aceitou dar entrevista com a condição de que o endereço e o bairro onde mora não sejam revelados. Para eu poder acreditar. A publicitária ainda se emociona ao lembrar da violência que sofreu 15 anos atrás. Quando ele estava passando na frente do meu carro, ele me encarou, virou, sacou o revólver e começou a atirar. E naquele momento eu tive certeza que era uma execução, porque em nenhum momento ele mencionou em assalto ou pediu alguma coisa.
Renata lembra dos 3 tiros disparados contra ela pelo homem vestido de Papai Noel. O primeiro tiro eu levei na bochecha. Foi quando eu fechei os meus olhos e vi um monte de estrelinha, assim. Nesse momento, eu fui tentar abrir os meus olhos. Foi quando eu levei o segundo tiro na mão esquerda. E depois eu levei o terceiro tiro, que entrou aqui e tem uma bala alojada na minha coluna vertebral. Até hoje a bala está alojada? Até hoje a bala está alojada na coluna vertebral, porque os médicos não podiam mexer nessa bala, porque era muito perigoso, né? Apesar da gravidade dos ferimentos, ela não perdeu a consciência. Isso aqui estava tudo inchado, mas ainda assim eu tive um pensamento. Eu estou viva e eu vou conseguir fazer com que isso fique bom e eu consiga viver, né? Exames feitos na época mostram como os ossos da face e os dentes foram dilacerados pelos tiros. Depois do crime, Renata ficou mais de um mês internada no hospital em São Paulo. Ela enfrentou um longo e delicado processo de recuperação. Foram 8 cirurgias muito difíceis e muito doloridas, inclusive, mas eu consegui e eu pude voltar a sorrir. As cicatrizes que ficaram são as marcas da superação. Eu digo que essa cicatriz que eu tenho aqui no rosto é uma cicatriz de vida, de vitória, de superação, mas o que fizeram comigo foi uma atrocidade, foram anos muito, muito dolorosos, muito difíceis e que só eu sei a dor que eu senti e o que eu tive que passar para poder ficar hoje como eu tô, sabe? O policial militar José Benedito da Silva foi identificado como o homem que atirou em Renata. Preso e condenado, cumpriu pena de 13 anos e 4 meses, mas nunca denunciou os mandantes do crime. Mesmo assim, a polícia chegou ao pai e ao avô de Renata. Ele era a segurança da família. O telefone dele estava na agenda de telefone da família, do pai e do avô. Não havia razão alguma para que essa ligação existisse. Ele trabalhou para a família. No dia dos fatos, ele não foi trabalhar. Ele esteve aqui em São Paulo. Segundo a investigação, José Benedito fazia bico como segurança neste Aras, em Sorocaba, interior de São Paulo. O dono da propriedade era o avô de Renata, e é aqui que o pai dela cria cavalos de raça. O delegado do caso não tem dúvidas. O avô e o pai, os mandantes, quem foram as pessoas que pensaram o crime, que construíram o crime. Eles contrataram um executor, uma terceira pessoa que se vestiu com uma fantasia infantil. Nicolau e Renato Archila chegaram a ser presos 7 anos após o atentado. Mas a justiça aceitou um pedido de habeas corpus e os dois ficaram menos de 2 meses na prisão. O avô de Renata morreu no final de 2010 sem nunca ter sido julgado pelo crime. O pai dela aguarda julgamento em liberdade. São vivos. O advogado de Renato acredita que o cliente não vai ser condenado. A acusação, na verdade, ela procurou uma história, procurou uma versão e não investigou o fato a fundo como deveria ter sido investigado. Ela simplesmente se atentou num passivo civil, uma briga judiciária que efetivamente existe entre as famílias e entendeu isso como motivação para o crime. Não se preocupou em provar de nenhuma forma. Como se explica a ligação entre o policial militar, que foi condenado, inclusive, pelo crime, né, e com a família do Renato? De forma nenhuma, não se explica, não existe essa ligação. O advogado de Renato não revela o valor exato do patrimônio dos Archila, mas afirma que a Renata é a única filha de seu cliente. Ela é herdeira, a única herdeira do Renato. Ponto final, isso não tem mais discussão. A única herdeira dele é ela. Renata está certa que o atentado que sofreu
foi resultado da disputa judicial pelo reconhecimento da paternidade. Meses antes da decisão da justiça, ela tinha recebido um telefonema ameaçador do avô, Nicolau. Eu nunca tinha conversado com meu avô Nicolau, eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo, e eu gravei. E nessa conversa ele fez uma ameaça, né? Ele disse para mim que a juíza tinha determinado que eu tinha direito à pensão alimentícia até os meus 24 anos ou até acabar a faculdade, mas que nunca saberia o que poderia acontecer até lá. Mesmo depois da morte da mãe, o pai nunca quis se aproximar dela. Para mim é muito triste você ver uma história onde existiu um amor entre os dois, um namoro entre os dois, cartas de amor, até o fato dos dois quererem ter um filho juntos, né? E com tudo isso acontecer mais de 20 anos de batalha judicial por um nome, depois por uma pensão e chegar no ponto de uma execução, né? De você querer eliminar. Ainda marcada pelo trauma de anos atrás, Renata faz questão de comparecer ao tribunal do júri nesta semana. Chegou o momento tão esperado para mim, para eu poder acreditar que existe justiça. E eu acredito na justiça. Eu acredito na justiça, eu acredito na justiça divina. E como é que vai ser para você, no dia do julgamento, ficar frente a frente com seu pai? Vai ser um momento muito difícil, porque, como eu te disse, vai passar um filme na minha cabeça. Você espera que ele seja condenado? Eu espero e tenho certeza que ele vai ser condenado. Eu acredito nessa condenação. Essa semana, o repórter Afonso Mônaco fez uma segunda reportagem. Um alerta para quem faz compras pela internet. Entre 5% e 10% das transações pela rede são, na verdade, golpes. E você vai ver agora os mais comuns e as dicas dos especialistas para não cair em pegadinhas. O conforto de comprar sem sair de casa. Alguns cliques separam os consumidores de lojas virtuais dos mais variados tipos e de produtos com preços cada dia mais atrativos. Um universo repleto de vantagens e cercado de golpistas em busca de presas fáceis, clientes desprevenidos dispostos a gastar. É absolutamente possível se forjar qualquer coisa na internet. Nesse aspecto, difícil você ter segurança por navegar num determinado site. Felipe Laurino trabalha como veterinário. Ele usou a internet para comprar um frigobar. Foi tudo muito simples. Felipe escolheu o produto e pagou R$ 447. Inicialmente, logo que eu fiz o pedido, eles me mandavam vários e-mails dizendo que realmente receberam o pagamento, que o pedido foi recebido, que estava tudo certo, que estava a caminho, tudo muito rápido. Até que a facilidade se transformou em um problemão. Quando é que você percebeu que estava começando a complicar? Após 50 dias... Você esperou 50 dias? Esperei 50 dias, porque tinha um prazo... Diziam o quê? Isso, tinha um prazo no site, né? Tá, de quanto? Marcando a data de entrega. Felipe ligou e mandou e-mail para a empresa. Entrava no site, ninguém respondia mais e-mail, ninguém mais atendia as nossas ligações, não dava satisfação. Felipe resolveu consultar um site de reclamações na internet e levou um susto com o que viu. Quando eu vi esse alto número de reclamações, aí eu caí na real e vi que comecei a desconfiar que constava de um golpe. O site onde Felipe comprou o frigobar era falso. A empresa não existe. Este é um dos golpes mais comuns na internet. O fraudador ele quer chamar a atenção do usuário, do internauta, do cliente. Então, ou ele faz um site falso e coloca uma promoção com um valor muito baixo, ou ele encaminha uma mensagem com algum arquivo malicioso, como nós chamamos, e a partir daí, quando o internauta clica num link, ele vai para um site falso. Sites falsos se espalham facilmente pela rede. Estão cada vez mais parecidos com os sites oficiais.
Nós acessamos algumas lojas virtuais falsas. Conseguimos os endereços em sites que ajudam a denunciar este tipo de crime. Veja esta página. É uma loja online como qualquer outra, mas oferece televisores pela metade do preço ou até menos. O preço baixo serve de isca para atrair as vítimas. Neste outro site é difícil perceber que se trata de um golpe, mas um erro no número de telefone para contato chama a atenção. O código de área do telefone que consta no site é 19, código para telefones da região de Campinas, interior de São Paulo. Mas o site diz que a sede da empresa fica em Cotia, na Grande São Paulo. O código de área de Cotia é 11 e não 19, como aparece. Esta loja de eletrodomésticos diz que tem sede num bairro da periferia de São Paulo. Decidimos ir até o local para checar as informações. O endereço que está na internet é esse aqui, mas pelo jeito a coisa está estranha, veja só. Empresa de logística, né? Por favor, essa empresa tem alguma coisa a ver com o Eletroplay, que vende eletrodomésticos? Senhor, nós estamos vítimas também. Como? Nós estamos sendo vítimas. Estão usando Vocês estão sendo vítimas? o interesse da empresa para estar anunciando o produto na internet. No local funciona uma transportadora que nada tem a ver com o site de vendas de eletroeletrônicos. Várias pessoas começaram a vir aqui na transportadora para estar retirando produto. Já vieram então pessoas aqui para retirar produto? Isso, inclusive hoje vieram 2 pessoas. Hoje mesmo 2 pessoas. Com boleto pago e tudo. Este site vai além. Coloca como endereço sede a rua 25 de março, tradicional rua de comércio popular de São Paulo, mas não aparece o número do local. Eles colocam um número de telefone para contato, mas com um aviso: telefone indisponível no momento. Este rapaz, que não quer se identificar, teve um prejuízo de R$5.000 depois de ser vítima de um golpe. Ele ficou interessado em um carro anunciado em um site de negócios. Eu vi alguns anúncios e esse me chamou a atenção. Mais ou menos foi no dia 3 de janeiro que eu vi esse anúncio. Esse anúncio já era do dia 2. O valor era muito abaixo do cobrado pelo mercado. Eu liguei para eles perguntando se o carro já tinha sido vendido, o que tinha acontecido com o anúncio, porque o anúncio ainda estava, né? Mas se o carro ainda estava à venda. E eles falaram que estava, mas estava com muita procura, tinha uma pessoa que ia até fechar no próprio dia, ia ligar até mais tarde, o que o cara falou. Um rapaz se intitulava de Daniel, o nome. Foi então que o suposto vendedor sugeriu que o rapaz pagasse uma quantia para garantir a reserva do veículo. E aí ele falou que tinha uma pessoa interessada, mas dependendo do valor da reserva, que se eu pudesse fazer, ele conseguiria segurar para eu ver o carro no outro dia, que seria no dia 14. O rapaz depositou o dinheiro negociado para a reserva, R$5.000. Eu depositei o valor de R$5.000 no dia 13, na sexta-feira, e por ser do mesmo banco foi transferência entre contas, né? Então caiu no próprio horário. Ele mesmo me ligou, dizendo que já tinha, o dinheiro já tinha caído na conta, tinha dado tudo certo, e aí a gente nos veríamos no outro dia. Ele chegou a receber documentos referentes à compra. Eles me mandaram um e-mail com esse contrato de reserva e com o CNPJ da empresa, conta, mandaram todos os dados do veículo, Renavan, número da placa e tudo mais. O rapaz, que mora em São Paulo, viajou até Sertãozinho, cidade a 340 quilômetros da capital paulista, onde ficaria a suposta loja. Chegando lá no galpão, que é o endereço indicado no site deles, e até no e-mail que ele me mandou, não havia nada no local. Aí bate o desespero. Quando você chega lá e tem essa frustração, é muita impotência. O Domingo Espetacular foi até Sertãozinho. Este é o galpão onde deveria existir uma loja de veículos. O local está vazio. Kelvin é funcionário de uma loja vizinha ao local e diz que muitas pessoas vêm aqui à procura da revendedora de carros. Perguntam se aqui é a Gato Veículos, se a gente sabe onde que é, se mudou, que eles estão procurando um carro e é um valor bem abaixo do que é vendido aqui na região. E o anúncio do carro
continua na internet. No próprio sábado que eu descobri da fraude, eu denunciei a página sobre esse anúncio e até hoje esse anúncio ainda está no ar. Para evitar prejuízos ao comprar pela internet, é preciso tomar uma série de cuidados. Um dos primeiros é verificar se o preço do produto está muito abaixo do normal. Aí é um alerta que ele deve pesquisar mais. Ele tem que ir mais a fundo, porque está barato demais. E, novamente, o barato, nesse caso, pode sair muito caro. O advogado especialista em direito digital explica que é preciso investigar se existem reclamações contra o site. E dá uma dica: desconfie de sites sem nenhuma reclamação. Todo negócio tem as suas reclamações. É natural que tenha. Então, quando não existe nenhuma reclamação, pode ser um indicativo de que aquilo pode ser também uma fraude. Até em função do volume de processamento de compras que qualquer site de e-commerce tem hoje em dia. Felipe, o veterinário que comprou o frigobar e nunca recebeu a mercadoria, seguiu essa recomendação. Consultou o Procon, órgão de defesa do consumidor, e um site de reclamações. Na data que eu comprei ainda não tinham muitas reclamações. Felipe pagou a compra através de boleto bancário. Para o especialista, é preciso observar alguns detalhes nessa forma de pagamento. É importante ele confirmar, consultar o boleto, inclusive ele pode até jogar dados do boleto na própria internet, visando identificar se alguém já utilizou daqueles códigos em uma outra oportunidade, visando fraudar alguém. Então, usar a própria internet para pesquisar os dados do próprio boleto. Este delegado de polícia dá algumas recomendações básicas na hora de comprar pela internet. Na dúvida, você não compra. Segundo, sendo possível, você deve procurar contato físico com aquilo que você está comprando. Ponto. Terceiro, obtenha o máximo possível de informações a respeito de quem é que está vendendo e do produto que você está comprando. Na dúvida, procure sites mais conhecidos. Também vale consultar amigos que fizeram compras recentes. Evite sites que você nunca ouviu falar. E fuja dos links enviados por e-mails desconhecidos. Se a dúvida continuar, apele para a boa e tradicional ida à loja. Felipe fez a compra em agosto de 2015, registrou queixa no Procon, fez um boletim de ocorrência e entrou na justiça para tentar receber o dinheiro de volta. Quase um ano e meio depois, já não tem esperanças. Até hoje não tive nenhuma resposta de acharem as pessoas, nem nada. O homem que perdeu R$5.000 no golpe do carro registrou o boletim de ocorrência, mas não tem esperanças de reaver o dinheiro. A gente meio que crê que é perdido, né? Porque o próprio banco já deixou meio claro assim que não tem como fazer nada. E por ter sido transferência entre conta, né? Ele diz que aprendeu a lição e conta que hoje agiria de outra forma. Uma coisa que eu penso é de caso seja não uma concessionária, uma loja, ligar em vizinhos na rua, sabe? Às vezes um estabelecimento que tenha do lado, você pode perguntar, olha, existe mesmo uma loja assim nessa rua? Nomes diferentes, histórias engraçadas, beleza. O que faz uma rua ser especial? Tem rua que é só ladeira, outras são cobertas de árvores. Existe até uma em que o carro sobe sozinho. São as ruas mais curiosas do Brasil. Tem as ruas que são cheias de curvas. Algumas receberam uma ajudinha da natureza. Essa aqui, vista de cima, parece mais um parque. As árvores são fechadas, né? Daí elas se encontram, daí fica harmonioso, fica bem bonito. Túneis verdes que se espalham pelas cidades, formados por árvores e até bambus. Cada um com uma história diferente. Algumas surpreendem pelo tamanho. Onde fica a maior avenida do Brasil? No Rio? Avenida Brasil? Ou em São Paulo? Sapopemba, aquilo é enorme. Outras caem na boca do povo por causa da polêmica. Uma rua, um viaduto ou um parque de concreto que corta a cidade bem na altura dos prédios e divide opiniões.
Basta uma caminhada pelo centro do Rio para a gente se deparar com alguns nomes de ruas bem curiosos. Essa é a Rua dos Inválidos. O que a gente pensa quando vai numa rua com esse nome, né? Devia ter alguma concentração de pessoas com alguma deficiência nessa área, não sei. E a explicação é que aqui ficava o Hospital dos Inválidos, que recebia os soldados feridos que chegavam da Guerra do Paraguai. Para quem gosta de discutir a relação, este é o endereço certo, a Rua da Relação. Mas qual é a ligação dela com esse nome? Menor ideia. Alguma coisa a ver com samba? Nada disso. A explicação é bem mais simples. Ela ficou conhecida assim porque antigamente havia aqui um prédio da Justiça, o Tribunal da Relação do Império, que ficava exatamente nesta esquina. Não só de nomes curiosos vivem as ruas do Rio. Pelo menos uma delas é famosa pelo tamanho, a Avenida Brasil. A via atravessa 26 bairros e facilita muito a vida de quem passa pela cidade. Para mim é bom, porque eu vou para qualquer lugar. São 58 quilômetros de extensão. Avenida maior do que a Brasil não há. Mas há quem duvide e defenda outra rua do país como a maior. Ela fica em São Paulo. É a Avenida Sapopemba. Ao todo, são 45 quilômetros de extensão, menor que a Avenida Brasil. Mas um detalhe anima os defensores da Rua Paulistana. É que parte dos 58 quilômetros da Avenida Brasil no Rio é de rodovia. E se tirar a parte da rodovia, a Avenida Sapopemba fica maior que a Avenida Brasil. Sei que cruza bastante bairro, ela é bem grande. A Avenida Sapopemba começa exatamente nesse ponto. A gente vai percorrer a avenida inteira, até o final dela. Por isso escolhemos um horário de pouco movimento. O caminho é longo. Vamos ver quanto tempo a gente demora para fazer esse trajeto. Depois de 1 hora e 15 minutos, nós chegamos no final da Avenida Sapopemba. Saímos de São Paulo e agora estamos no município de Ribeirão Pires. Aqui, como a gente percebe, quase não tem movimento de carro e é muito mais arborizado. Isso que é interessante, porque além dela ser grande, ela muda bastante. Outra via que chama a atenção na maior cidade do Brasil recebeu um apelido diferente: Minhocão. Uma via expressa sinuosa com pouco mais de 3 quilômetros. Um elevado que corta o centro da cidade e passa bem perto de vários prédios residenciais. O Minhocão foi construído na década de 70 e desde então virou alvo de polêmica. Para uns, a obra facilita o trânsito. Para outros, deixa a cidade mais feia. Uma via expressa durante a semana e um parque de concreto aos domingos. Assim segue o Minhocão, na sua fama repleta de altos e baixos. Na zona sul de São Paulo, outro ponto merece destaque. O nome da rua é Dom Vilares, mas todo mundo conhece como a Rua dos Três Tombos. Parece um tobogã, dá até frio na barriga. A via tem 3 declives, lembra realmente bem um tobogã. Este professor de arquitetura da USP explica que a região é formada por morros e cortada por rios e córregos. Nós estamos atravessando aqui uma região com uma declividade mais ou menos acentuada, onde nós temos aqui fundos de vale. Um sobe e desce sem fim. Achou difícil encarar a Rua dos Três Tombos? É porque você não viu as ruas de outra cidade do Brasil. E a rua que desafia a gravidade. Olha só o que acontece aqui. Os motoristas deixam o carro estacionado na descida. Eles desligam o motor e soltam o freio. E os veículos começam a andar sozinhos. E na subida. Um mistério que desafia turistas de várias partes do Brasil. Será mesmo o tal magnetismo?
Nós fizemos o teste para descobrir o que acontece aqui. Mistério da Rua do Amendoim. As explicações para esse fenômeno é o que você vai descobrir depois do intervalo. Chave tá aqui. E você também vai ver ainda hoje. Uma investigação sobre o transporte escolar Brasil afora. Carros velhos. Transporte adaptado. Motoristas despreparados. É daqui a pouco no Repórter em Ação. Aqui é a situação do transporte escolar. É muito ruim. Depois do Domingo Espetacular. Estamos de volta com as ruas mais bonitas, diferentes e curiosas do mundo. E o mistério da rua onde até o carro desligado sobe a ladeira sozinho. Uma rua curta, tem menos de 100 metros, mas cercada de mistérios. Carros estacionados no que parece ser uma ladeira sobem ao invés de descer. Um fenômeno que engana os olhos, mas será que também engana a ciência? Essa é a Rua do Amendoim, fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. A área, que também inclui um mirante, recebe cerca de 180 mil turistas por ano. O pessoal sempre fala que o carro anda sozinho, você para o carro na subida, ele anda sozinho, e vim fazer esse teste. Eu também quis entrar na brincadeira. Será que ele vai descer mesmo? Vamos dar uma olhada? Este daqui é o mistério da Rua do Amendoim. Afinal de contas, carro nenhum sobe ladeira desligado, não é? A chave está aqui e eu vou soltar o freio de mão. Vamos ver o que acontece. O carro começa a subir a ladeira sozinho. A chave está aqui. Não faltam teorias para explicar o mistério da Rua do Amendoim. O Renato tem um palpite. Acho que minério, né? Minas Gerais, tinha muita mina, né? Muita gente atribui o fenômeno ao magnetismo. Acreditam que o metal dos carros é atraído pelos morros que cercam a região. Nós trouxemos este físico para explicar o mistério. Primeiro, ele fez o teste com o carro. Tá indo sozinho, desligado. Em seguida, fez o teste usando água. O líquido não sofre interferência magnética. Por isso é usado para revelar qual a verdadeira inclinação do lugar. Quando eu coloco a água, eu verifico que num primeiro momento ela vai à nossa direita e depois, em seguida, ela tem uma virada para a esquerda. Como a água não sofre efeitos magnéticos, ela está acompanhando o que a gravidade está dizendo. E desceria... Quer dizer, a Rua do Amendoim não é uma ladeira. Ela tem apenas uma pequena inclinação. Mas o que faz todo mundo acreditar que aqui se trata de uma descida e que os carros são atraídos para cima? A explicação está num fenômeno conhecido como ilusão de ótica. A Rua do Amendoim termina numa ladeira, que fica na transversal. Essa rua, sim, é uma rampa. Ou seja, como existe uma área mais baixa, quem olha tem a sensação de que, neste sentido, a Rua do Amendoim é uma descida. Mas, na verdade, ela possui uma pequena inclinação no sentido contrário, o que explica os carros se moverem sempre na mesma direção. Outra curiosidade é o nome da rua. Por que Rua do Amendoim? O nome verdadeiro é Professor Otávio Magalhães, mas a historiadora Maria Lúcia Dornelas conta que a rua ganhou este apelido por uma questão bem peculiar. Aqui foi uma brincadeira que eles fizeram com o nome do fruto com o que acontece na rua. O amendoim tem fama de ser afrodisíaco, de aumentar a libido, e como por aqui tudo sobe... O brasileiro é muito brincalhão, né? Todo carnaval por aqui é assim. Milhares de pessoas lotam as estreitas ruas de Olinda, em Pernambuco. E haja energia
para vencer uma característica comum na cidade: as ladeiras para lá de inclinadas. São quilômetros e quilômetros rua acima. Para andar por aqui, é preciso estar com o preparo físico em dia. A Rosineide tira de letra. Todo dia essa caminhada, esse trajeto na ladeira de Olinda. E para quem duvida, ela ainda dança frevo na ladeira. Para os turistas, a missão é mais difícil. Tá difícil. A gente fica sem fôlego. A ladeira mais tradicional e também a mais íngreme aqui de Olinda é a Ladeira da Misericórdia. O que será esse nome, hein? Por causa que a pessoa sofre. Olha só a altura que é. Então, para subir, tem que subir bem devagarinho. E essa ladeira eu vou encarar. Vamos lá, aos poucos a gente chega lá em cima. Bora, vem. Já nos primeiros passos, é possível sentir o efeito do terreno inclinado. Para minha sorte, encontrei o Rivaldo, um vendedor ambulante. Ah, rapaz, é muito bem-vindo uma água aqui. No caminho, encontrei um grupo de turistas baianos que não estavam nem aí para a ladeira inclinada. Tem alguém cansado aí? Não! Você deve estar se perguntando, por que alguém construiu uma cidade num lugar assim? Este arqueólogo tem a explicação. Tudo isso era coberto de floresta, de índios, de onça, de cobra, de tudo, né? E o lugar mais seguro para se construir uma cidade, questão de defesa, era no topo dos morros. Hoje, tanto tempo depois da construção, a vista para o mar ainda é uma recompensa para aqueles que vencem as ladeiras de Olinda. Visual aí, valeu? Valeu demais, demais, lindo. Da ladeira mais famosa do Recife para a ladeira mais íngreme do mundo. Estamos falando da Baldwin Street, que fica na Nova Zelândia. Ela é tão inclinada que foi parar no livro dos recordes. A rua tem 350 metros de extensão, mas a cada 2,86 metros, ela fica 1 metro mais alta. É inclinação que não acaba mais. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a Lombard Street precisou ganhar curvas para atenuar a inclinação de 27%. A rua de mão única tem 8 curvas para lá de fechadas. E por isso mesmo, a velocidade máxima permitida é de 8 km por hora. Descer essa ladeira é mesmo uma grande aventura. O Brasil também tem a sua versão da ladeira sinuosa. É a Rua Emílio Sorvetz, ou melhor, a Rua Torta, como os moradores passaram a chamá-la aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Pela rua toda florida, só descem carros leves, mas o tráfego maior é de pessoas curiosas mesmo. Em Porto Alegre existe uma rua que mais parece um parque. Vista de cima, lembra um grande tapete verde em meio aos edifícios. Esta é a Rua Gonçalo de Carvalho, nome de um influente comerciante gaúcho do século passado. Ao longo dos anos, as árvores formaram um grande túnel natural. Mário mora na região há 38 anos. Desde que eu fiz a universidade aqui em Porto Alegre. E sempre me chamou a atenção da rua. Pelas árvores? Pelas árvores, tudo. O túnel verde impressiona pela beleza. As árvores são fechadas, né? Daí elas se encontram, daí fica harmonioso, fica bem bonito. É uma rua muito bonita e muito gostosa de morar aqui, sim, com certeza. O túnel verde garante um ambiente de temperatura sempre agradável. No verão é muito determinante para o uso num local desses, se ele é muito aberto ou se ele é protegido. E mesmo no inverno também, apesar do sombreamento, que não é tão desejado no inverno, ele ajuda a amenizar o vento. Ter um túnel verde não é privilégio só dos gaúchos.
Os baianos também têm uma rua naturalmente verde. São milhares de bambus plantados nas laterais e no canteiro central da via. A rua fica próxima ao Aeroporto Internacional de Salvador. É conhecida como Bambuzal, mas o que muita gente não sabe é que a rua tem um nome. Esta via chama-se Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos. Foi um aviador que morreu em combate durante a Segunda Guerra Mundial, época em que os norte-americanos fizeram um acordo de ter bases aérea e naval na região de Salvador. Os bambus foram plantados aqui pelos soldados americanos como uma espécie de estratégia de guerra. A planta, muito comum na região, formava uma espécie de cobertura natural, um lugar perfeito para esconder as aeronaves de guerra. Com o fim da guerra, o hangar improvisado se transformou em rua, graças à preservação do bambuzal. Isso é o resultado de um esforço de guerra para se fazer uma coisa mais barata, improvisada, para esconder aeronaves. E hoje é um grande túnel de entrada da cidade, um túnel verde. Seja de manhã, quando os raios de sol surgem entre os bambus, ou à noite, quando as luzes artificiais são acesas. O bambuzal impressiona. É a entrada mais linda de aeroporto que tem no Brasil. Um belíssimo cartão de visitas para quem chega a Salvador. E a gente fica por aqui. Veja a íntegra do programa no r7.com/play e acesse conteúdos exclusivos no r7.com/Domingo Espetacular. Boa noite para você. Veja a seguir o Repórter em Ação. Boa noite, boa sorte.